pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Oi, Nossa Senhora das Graças, quando apareceu, ela disse: os dias serão maus, mas quando tudo parecer impossível, eu estarei lá. Então, ela está no meio de nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E é com ela que nós estamos e queremos sempre permanecer. É uma alegria muito grande nos reunirmos, em nome de Jesus, na casa do Senhor, como família Renovação Carismática Católica. Nós sabemos que nosso movimento, ele está caminhando 3 anos, buscando um direcionamento. O ano passado, nós trabalhamos o verbo resgatar. Resgatar a nossa identidade de renovação. Como disse um dia o Papa São João Paulo II. Nós, Renovação Carismática Católica, somos rosto e memória de Pentecostes na igreja, aqui em Ariquemes e em todo o mundo. Resgatamos a nossa identidade. E esse ano o convite é para que guardemos, mas não no sentido de esconder, mas guardar no sentido de zelar, de proteger o chamado que Deus fez para cada um de nós. E nesse momento, o Senhor nos traz a uma reflexão, para que possamos juntos olhar para dentro de nós mesmos e refletirmos. Como está o nosso interior? O chamado, o tema dessa pregação é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a palavra que o Senhor me dava quando eu rezava é uma parábola que todos já conhecem, que está lá em Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador. Como está o nosso interior? Que tipo de solo tem aqui no meu coração? Vamos ler só um pedacinho dessa parábola, todo mundo já conhece. Vamos ler apenas os versículos 19 a 23, que é quando Jesus explica o significado desta parábola para os apóstolos. Mateus 13, os versículos 19 a 23. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que a semente caiu é aquela pessoa que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes. É inconstante e, sobrevindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O solo que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a sufocam e tornam infrutífera. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra, compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui 6 tipos de solo. E hoje, nesses minutos seguintes, nós vamos perguntar ao Espírito Santo: que tipo de solo eu tenho sido? Qual tipo de solo que está o meu coração, a minha alma, o meu interior?
Esse primeiro solo, quando é semeada a palavra de Deus, está à beira do caminho, ele não entende. Ele tem preguiça de ler, ele tem preguiça de estudar. Ele tem preguiça de parar um tempo para rezar, de tirar um tempo a sós com Deus. Por causa dessa atitude, o diabo vem e come a semente. O diabo vem e tira a palavra de Deus que foi ouvida ou que foi lida. O diabo tem feito isso no meio de nós. Ele tem camuflado com as suas mentiras, com seus dardos inflamados, com as suas astúcias. Ele tem camuflado a nossa vida para que dispersos a gente não encontre o verdadeiro sentido e o verdadeiro chamado, que é a unidade com Deus, que é uma vida de oração, que é uma vida recolhida de virtudes. Se nós temos sido este tipo de solo, hoje é a tarde que o Senhor diz: arrependei-vos, voltai para mim, e eu voltarei para vós. Hoje é o dia que Jesus está gritando aqui, como no terceiro mistério do terço luminoso: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está próximo de nós, mas nós precisamos ter um coração contrito e arrependido. Nós precisamos voltar para o Senhor. É urgente esse chamado. Nós precisamos o tempo todo renunciar às ciladas do demônio. Nós precisamos o tempo todo fazer oração o dia todo, meus irmãos, de renúncia. Rezar a oração de São Bento, que é a cruz sagrada, seja a minha luz. A oração de São Miguel Arcanjo, que combate por nós. Porque a astúcia e os dardos do inimigo, eles têm sido lançados contra nós, para que a gente desvie o foco, tire os olhos do Senhor e afunde como Pedro estava afundando. Este é o solo à beira do caminho. O segundo solo é o solo pedregoso, cheio de pedras. Ele é melhor do que o solo anterior, porque nele a semente cai e nasce a planta. Primeiro a planta nem nasceu, porque o passarinho logo comeu, mas o segundo nasce uma planta, mas porque não tem raiz, logo ela morre. Nós somos chamados a sermos árvores que têm raiz em Deus. Nós somos chamados a construir a nossa casa sobre a rocha. Porque muitas vezes ouvimos a palavra e acolhemos com alegria, com entusiasmo. E fazemos promessas no fervor da oração, na presença do Senhor, no grupo de oração. Mas quando saímos da igreja, logo no estacionamento, já começamos a brigar. Já começamos a ter falta de paciência, já começamos a xingar, já começamos a reclamar, a murmurar da chuva, do calor, do sol. Porque não temos tido raízes. Uma árvore sem raiz, qualquer vento a derruba. Uma árvore que não tem raiz, ela não vai crescer. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é o grito de Jesus. Não podemos mais perder tempo.
Não podemos mais brincar de renovação carismática católica. O tema deste ano nós já sabemos, está lá em Atos dos Apóstolos: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para serdes minhas testemunhas. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Sobre nós esse Espírito foi descido e é descido a cada vez que pedimos o batismo. Não o batismo sacramental, porque nós o recebemos já como sacramento, somos filhos de Deus. Mas esse batismo no Espírito Santo que a renovação clama e que pede que todo momento peçamos, esse fervor, essa devoção e essa piedade para termos uma oração sincera, um encontro com Jesus verdadeiro, não de mentiras, mas de verdade. Não podemos mais ter várias máscaras no nosso guarda-roupa, uma máscara para vir na igreja, outra para ir para o trabalho, outra para sair para a rua com o namorado, outra para outra coisa. Arrependei-vos dos vossos caminhos, porque nós somos chamados a ser testemunhas, porque muitas pessoas só vão ler o evangelho da sua vida, aquilo que você viver, a sua atitude. Como diz uma historinha que eu ouvi um dia, o padre estava batendo um prego lá na igreja e o menininho olhando sem piscar. E o padre falou: o que você está olhando, menino? Quero saber o que o padre xinga quando martelar o dedo. Nós somos chamados a ser testemunhas. Ah, aquela lá não é da renovação? Aquele lá não é aquele que toca? Aquela lá não é aquela que prega? Aquele lá não é o jovem da renovação? Olha o que ele está fazendo. Porque trocamos as máscaras, porque não assumimos verdadeiramente a nossa identidade e não pagamos o preço para sermos santos. É urgente esse chamado. Nossa Senhora disse: os dias serão difíceis, os dias serão maus, mas quando tudo parecer impossível, eu estarei lá. Eu sou a sua mãe. Mas somente seremos carregados no colo da mãe se estivermos verdadeiramente guardando a identidade de cristãos verdadeiros, de católicos verdadeiros, arrancando as pedras do solo da nossa alma, para que a semente, a palavra, dê fruto, fazendo mortificação, dormindo menos, comendo menos, segurando a língua para murmurar menos, para fofocar menos, vigiando se estamos mentindo, se estamos sabotando, manipulando. Mortificar para crescer, arrancando essas pedras para que essa planta tenha raízes. O terceiro solo é um solo cheio de espinhos. São os cuidados com o mundo. Esse solo é o mais difícil. Porque nós, muitas vezes, somos idólatras. Idólatra não é quem tem uma imagem de santo na casa. Idólatra é quem põe a criatura no lugar do Criador. E quantas vezes colocamos o mundo no lugar de Deus? Nós damos a César o que é de César, mas não damos a Deus o que é de Deus. Nós vivemos no mundo com a desculpa
de que eu tenho que trabalhar, de que eu tenho filho para criar, de que eu tenho que ganhar dinheiro, de que eu tenho que reformar uma casa para dar luxo para minha família, de que eu tenho que buscar um diploma, de que eu tenho que estudar mais, de que eu tenho que cuidar do meu esposo, de que eu tenho que cuidar da minha empresa, e não demos tempo para Deus. E não tiramos um minuto do nosso dia para vir aqui visitar Ele. Ele está sozinho lá. Todos os dias essa igreja está aberta. Todos os dias você pode ir lá no setor 5. Que se estiver trancado o Santíssimo, a Rita te dá a chave. Mas a gente vai no supermercado, a gente vai levar o filho para a escola, a gente vai buscar a namorada para o x-salada, a gente vai para o trabalho, mas a gente não vai aqui. A gente não vem aqui, porque a gente não tem tempo, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso correr atrás, porque eu tenho conta para pagar. E os espinhos sufocam a nossa fé. Os espinhos destroem a nossa vida de santidade. Porque buscamos os prazeres dessa terra, vivendo como se nunca fôssemos morrer. Vivendo como se aqui fosse a última coisa, a finalidade do nosso chamado. Achando que a gente é insubstituível. Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não cuidar, quem vai cuidar? E no dia que a gente morre, tudo continua acontecendo. A empresa continua sendo tocada, eles contratam outra pessoa no nosso lugar, o marido arruma outra mulher para casar, outra mulher cuida dos meus filhos se eu morrer. Tudo acontece. Mas a gente vive achando que somos insubstituíveis e que precisamos fazer de tudo para dar a César o que é de César, mas não damos a Deus o que é de Deus. Jesus saiu gritando em Cafarnaum: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele está no meio de vós. Saiu andando naquele chão empoeirado, com aquelas sandálias de judeus, pisando e a poeira levantando, e a sua roupa balançando com o vento, e gritando. Mas ninguém o ouviu. Hoje ele grita, mas os espinhos tampam os nossos ouvidos. Não ouvimos a voz de Deus. E vivemos o que o mundo prega. Deixa a vida me levar. Tantas outras frases para a gente ir empurrando com a barriga. E no dia que chega a hora da morte, não estamos preparados, porque o nosso solo não deu fruto, porque o nosso tesouro estava nas coisas do mundo, não nas coisas do alto. Arrependei-vos. Renovação carismática católica, o chamado é urgente. Arrependei-vos, convertei o vosso caminho enquanto há tempo. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos essa exortação, e eu sou a primeira a ouvir. É para mim, Cristiane. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso me converter de verdade, porque Deus está açoitando uma nação que virou as costas para Ele, com um vírus
que ninguém sabe explicar, com mortes. Cada dia a gente conhece um. A nosso arrependimento, a nossa busca da santidade deve acontecer agora, para que seja aplacada a ira de Deus. Nós não somos um povo ignorante, nós somos um povo da terra da Santa Cruz. Nós somos uma nação católica, cheia de santos que são luzeiros para nós, mas preferimos as trevas, preferimos andar na escuridão e machucamos, porque quem anda no escuro não enxerga, tropeça, cai, mas a gente prefere o escuro do que a luz. Convertei-vos enquanto há tempo. Buscai o Senhor de todo o vosso coração. Derrubai do trono do seu interior todos os ídolos que se levantou. Eles não podem ocupar o lugar de Deus. Santo Agostinho já dizia: quem não progride, regride. Não basta a gente estar aqui, mas sem progredir. Porque se não estamos progredindo, na verdade, a gente está regredindo. E a gente vai esvaziando pouco que a gente tinha. E quando de repente nós não temos mais nada. Quantos grupos de oração se fechou? Quantos servos se afastaram? Quantas pessoas começou junto com a gente e não está aqui? E se a gente não vigiar, amanhã poderá ser nós. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ser jovens santos, que deem testemunho, casais santos. Precisamos arrancar esses espinhos. Vivemos no mundo, mas o mundo não pode ser o nosso Senhor. Precisamos voltar lá no início da renovação, quando a gente vivia o quê? O senhorio de Jesus. Como era pregado o senhorio de Jesus, com fervor e com ardor. Jesus, o Senhor da nossa vida. Precisamos voltar e clamar ao Espírito Santo para vivermos o senhorio do Senhor. Quando Deus conversou com Abraão e disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, Ele falou para Abraão na intenção de que Abraão se colocasse de pé para interceder. E Abraão intercedeu, e por causa da intercessão dele, o seu sobrinho foi salvo. Hoje Deus está aqui, olhando para essa igreja, olhando para nós, e buscando alguém que se levante para interceder pela essa nação, para interceder por Ariquemes, para interceder pelas almas, pelas pessoas que estão profanando o nome do Senhor, blasfemando. Mas nós estamos ocupados demais para fazer isso, voltados demais para nós mesmos. E o Senhor continua olhando. Quem é o Abraão de 2021? Cadê o Abraão com quem eu posso conversar? Com quem eu terei a alegria e o prazer de ouvir e atender a sua súplica? Meus irmãos, o que amolece o coração de Deus é a oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração, mas nós não oramos. Não verdadeiramente. Os últimos 3 tipos de solo são solos bons, onde a semente cai
nasce a planta, ela dá fruto. E um grão de semente gera 30 frutos. O outro 60, o outro 100. Talvez o solo do seu coração seja esse, que está gerando 30 por 1. Glória a Deus. Mas eu te digo que ainda está no prejuízo de 70%. Você pode dar mais. Você pode dar muito mais do que você tem dado para Deus. Você pode dar mais adoração. Você pode dar mais santidade. Você pode dar mais verdade. Você pode dar mais jejum. Quanto tempo a gente não jejua? Ninguém mais fala em jejum. Quanto tempo a gente não mais vem aqui adorar no Santíssimo, porque ninguém mais fala para a gente vir e a gente finge que esqueceu. Trinta por 1, ainda podemos dar mais. O solo que gera 60 por 1, talvez seja você. Glória a Deus! Mas você ainda está no prejuízo de 40%. Nós podemos dar mais, mas precisamos ter um coração arrependido. Reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que o que sai da nossa boca ainda é muita sujeira. Que na igreja somos bonzinhos, mas na nossa casa é um xingamento que só. Piadas sujas, filmes horrorosos, podridão. Podemos dar mais para Deus. E Ele nos pede, eu busco um intercessor, eu busco um santo em Ariquemes, eu busco uma santa. Cadê ela? Cadê ele? É o desejo do coração de Deus. Cadê os santos da nossa igreja? Monsenhor Jonas Abib disse: os nossos grupos de oração precisam ser fábricas de santos. Temos mais de 50 anos de renovação. Cadê os nossos santos? Cadê? Um santo é capaz de transformar uma nação. Nós, porque vivemos na mentira e no pecado, não somos capazes de transformar a nossa casa. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, perdão, encontre em nós um coração arrependido e contrito. Não queremos mais viver essa mentira, Senhor. Não queremos mais fingir de católicos. Queremos tomar uma decisão de viver a radicalidade do Evangelho, Senhor. Não conseguimos porque somos fracos, mas queremos e confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ser como São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar. Mas nós pecamos e nem importamos se estamos ofendendo aquele que deu a vida por nós. A gente continua fazendo com ele tudo o que foi feito há 2000 anos atrás. Um dia eu estava rezando o terço, e no terceiro mistério do terço doloroso, a coroação de Jesus, eu comecei a rezar, e a gente vai rezando o terço meditado. Sempre quando a gente for rezar o terço, é bom antes do mistério, a gente lê a passagem que narra aquele mistério na Bíblia. E aí eu li aquela passagem e fui rezar o Pai Nosso, as 10 Ave Marias. E Jesus estava tão lindo, numa cadeira tão sublime, majestade, rei poderoso. E eu cheguei perto dele.
E eu falava, Senhor é meu rei, rezando Ave Maria e falando na minha imaginação, na minha mente, o Senhor é meu rei, o Senhor é o meu rei, e ele lindo. De repente eu coloquei nele a coroa de espinhos. E eu ouvi ele dizer, você fala que eu sou o seu rei, mas a coroa que você me dá são seus pecados. E a gente coroa ele com espinho e sai rindo. Nem importa mais. Porque nós não temos chorado mais os nossos pecados, as nossas misérias. Nós afastamos dele e ainda fingimos de bons cristãos. E ainda fingimos porque pregamos, cantamos, somos da liturgia, ministros de Eucaristia. Mas no fundo não vivemos o verdadeiro arrependimento. Convertei-vos, porque os dias serão maus. Convertei-vos e arrependei-vos, para não perderdes a salvação, para não irem para o inferno. Por isso que nós precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Senhor, eu sou fraca, o Senhor conhece a minha limitação, o Senhor sabe o tipo de solo que eu sou, cheio de pedras, cheio de espinho, com preguiça, mas eu estou aqui, Senhor, porque não confio em mim, mas confio na Tua misericórdia. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero dizer para Ti, que eu quero a partir de hoje, buscar os tesouros do céu. Eu te entrego, Senhor, o mais sagrado que eu tenho, que é o meu coração, que é o meu interior, que é o solo da minha alma. Eu entrego nessa tarde para o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia e faça esse solo, ainda que árido, ainda que seco, mas transforme ele em um solo bom, para que a semente, nesses 2 dias que estaremos aqui reunidos, seja plantada e nasça e dê frutos. E que eu comece agora, a partir de agora, um caminho de verdadeira conversão e arrependimento. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque andei longe de Ti, ainda que dentro da igreja, ainda que dentro do grupo de oração, ainda que na missa nos domingos, ainda que dentro do ministério, mas andei longe de Ti, porque eu só estava em corpo, o meu interior estava longe, distraído, apegado a tudo da terra. E hoje eu digo, Jesus, que eu estou com saudades de Ti. Jesus, eu tenho saudades da Tua presença verdadeira. Eu tenho saudades, Senhor, de rezar, e que a minha oração seja uma oração frutífera, uma oração com santa devoção e santa piedade, uma oração aonde eu esqueça do almoço que eu tenho que fazer, da roupa que eu tenho que lavar, da duplicata que eu tenho que pagar. Esqueça de todas essas bobagens, e eu tenho atenção amorosa em Ti. É assim que eu quero rezar, Senhor, para dar frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Porque no dia que o meu solo estiver dando 100 por 1, eu estarei lá na 7ª morada, Senhor, aonde o Senhor me chama. Não é só para alguns, é para todos.
para todos. É para mim, é para você. Sermos um solo que dê 100 por 1. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos comprometer com a palavra, com a oração, com a adoração, com a vivência dos sacramentos, a confissão, com o jejum, a mortificação. Senhor, vamos iniciar a quaresma. É um tempo mais que propício para vivermos as práticas quaresmais de uma maneira como nunca vivemos antes. Para virmos aqui toda sexta-feira, meditarmos as 15 estações da Via Sacra com o coração contrito e arrependido, para progredirmos na vida espiritual, porque é esse o chamado do Senhor para nós. Estou com saudade, Jesus, saudades de Ti. Estava com saudades de Ti. Feche os seus olhos, faça desse canto uma oração. Estava com saudades de Ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de Ti. Estava com saudades de Ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei. Fala pro Senhor. Pois eu sei. Aqui é o teu lugar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o nosso lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem Ti não posso ficar. Converte no Senhor. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Eu voltei, pois eu sei que sem Ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso Te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso Te dar. Coloca a mão na sua cabeça e entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor os pensamentos, a imaginação, as fantasias, tudo o que passa aí na sua mente. Entrega para o Senhor a sua inteligência, a sua razão.
Fala: Senhor, purifica. Senhor, eu tenho andado tão contaminada das coisas que vi, das coisas que ouvi, das coisas que fiz, tão contaminada, Senhor, que quando eu vou rezar eu não consigo, Senhor, eu não consigo recolher a minha mente, os meus pensamentos, e eles me atrapalham, Senhor, e eu me distraio com facilidade, e eu não consigo passar ali 30 minutos com atenção amorosa em Ti, só em Ti. Mas eu peço nessa tarde a graça que o Senhor purifique, pela virtude da esperança, pela virtude da fé. Purifica a minha mente. Purifica, Senhor, para que eu tenha uma vida de oração verdadeira, para que eu tenha uma vida de comunhão contigo sincera, para que eu leve a sério o meu momento a sós contigo, todos os dias, com santa devoção e santa piedade. Recebe, recebe. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Nós te entregamos, Senhor. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Coloca a mão no seu coração e fala para o Senhor: que tipo de solo você tem sido? A semente pregada, anunciada, tem caído em qual tipo de solo? Você tem andado com preguiça? Você tem andado apegado? Você tem andado sem raízes? Você tem andado sem perseverança? Você tem andado atrás dos cuidados do mundo? Ou você tem dado fruto? Qual tipo de solo que nós nos encontramos hoje? Hoje é o dia que o Senhor nos exorta, porque Ele exorta aqueles que Ele ama. Ele não aponta o dedo para nós, Ele estende a mão para nos levantar. Então fala para Ele, seja sincero, rasga o teu coração e fala: Senhor, eu não quero mais. Renova-me, transforma-me, faz-me nova criatura, faz-me uma nova mulher. Eu não quero mais, Senhor, tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Eu preciso, Senhor, de conversão verdadeira, porque eu me afastei, Senhor. Eu me afastei da Tua presença, eu me afastei, Jesus. Mas hoje eu estou aqui, clamando: recebe, Senhor, recebe este meu coração, recebe a minha adoração, a minha oração e transforma. Canta para Ele, apertando o seu coração, entregando inteiramente ao Senhor. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar.
mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado. Vai se entregando. Deixa Deus rezar em você com gemidos inefáveis. Oriera la bariera la shiriera la cantariera la barriera la bariera la. Ora la shiriera la bare cantariera la bariera la barriera. Shiriera la barriera la. Cantariera la barriera la shiriera la bariera la bariera la. Transforma-nos, converte-nos, renova-nos. Shiriera la bariera la bariera la bariera la. Não queremos ser os mesmos, Senhor. Não queremos sair dessa igreja do jeito que entramos. Queremos sair renovados. Queremos sair transformados. Queremos sair como rosto e memória de Pentecostes. Queremos sair como carismáticos que somos. Ora la shiriera la bariera la bare cantariera la shiriera la bari. Ora la shiriera la bariera la bariera la bariera la shiriera la bariera la bari. Ora la shiriera la bari. Eis o que diz o Senhor: eu confio na semente que lancei em vossos corações. Eu confiei na semente que lancei no coração dos apóstolos. E depois da minha ressurreição, vocês viram nascer santos, mártires, profetas. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu busco no meio de vós o resto de Israel. Um povo que tem um coração contrito e arrependido, que busca a santidade e que se coloca como intercessor em favor da nação. Eu confio na semente que plantei. E eu faço nesta tarde o seu solo receber essa semente e dar frutos. Amém, Senhor. Nós tomamos posse, somos o resto de Israel, Senhor. Somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos ligados, Senhor, nos apóstolos, em São Pedro, em São Paulo. Não somos um povo desgarrado, Senhor. Somos um povo que caminha há mais de 2000 anos. Nós cremos que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos acolhe. E que o Senhor nos diz nessa tarde. Eu quero que você feche os seus olhos e visualize Jesus olhando para você. Troca olhares com o Senhor. Troca olhares com o Senhor. Aquele paralítico estava desesperado. Quando os amigos dele desceram ele daquele telhado, ele só gritava, porque ele pensou: agora eu caio e morro, acabou. Mas quando ele foi baixando e conseguiu trocar olhares com Jesus, ele se acalmou. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando no fundo dos seus olhos. Deixe esse olhar penetrar você.
meu filho amado, meu amigo querido, minha amiga, já não vos chamo servo, mas te chamo de amiga, diz Jesus. Os teus pecados te são hoje perdoados. Os teus pecados arrependidos. Existe pecado maior do que a tua misericórdia. Antes de curar o paralítico, Jesus lhe perdoou os pecados. E hoje, Jesus perdoa os nossos pecados e diz: vai e não tornes a pecar. Vai, arrependa-te, muda o rumo da sua vida, muda o rumo da sua maneira de ser católico, da sua maneira de ser carismático, e não tornes a pecar. O Senhor Eu não posso esperar mais que a semente que eu plantei um dia na sua vida fique guardada. Não cries raiz. Todo o sofrimento por que você passou, disse o Senhor, toda a tristeza você chorou o dia de hoje, era porque eu estava mexendo a terra de seu coração. E a partir de hoje, você vai dar fruto. Você vai dar fruto, a semente vai crescer e você vai dar fruto. 100%. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Vai tomando posse.
E ela dizia: eu quero iniciar um novo tempo, um tempo cheio de graças, um tempo cheio de amor. Mas eu tenho te expulsado. Eu tenho te deixado lá fora, Eu tenho te deixado lá fora. fora da minha casa, Fora da minha casa. fora do meu coração. Fora do meu coração. E a Senhora, E a Senhora, assim como Jesus, assim como Jesus, não invade não invade o meu não tenho te permitido entrar. não tem te permitido entrar. Por isto, neste momento, Por isso, neste momento, eu renuncio eu renuncio a todas as palavras a todas as palavras vãs vãs que vieram à minha mente, que vieram à minha que mente, poluíram a minha inteligência poluíram a minha inteligência e que sujaram, e que sujaram, que mancharam que mancharam o meu relacionamento. Levou e que te levou para casa para casa. e que ficou com ela. Eu te recebo, ó Mãe querida, Eu te recebo, Mãe querida, na minha casa, na minha casa, na minha família na minha família, e no meu coração. no meu coração. Eu te dou espaço, Eu te dou espaço, eu te dou autoridade eu te dou autoridade sobre a minha vida. de 2000 anos, 2000 anos. eu te recebo Eu te recebo como minha mãe, como minha mãe, como minha senhora, como minha senhora, como minha rainha, como minha rainha. e nunca mais E nunca mais eu te abandonarei, eu te abandonarei. nunca mais Nunca mais eu te negarei eu te negarei o domínio relacionamento. depende Depende de um relacionamento saudável, de um relacionamento saudável, profundo profundo e verdadeiro e verdadeiro contigo, ó Mãe querida. contigo, ó Mãe querida.
Como diz o santo, não pode ter Deus por pai quem não tem Maria por mãe. E eu te recebo por minha mãe. A partir de hoje, eu irei orar pedindo a tua intercessão. Todos os dias eu rezarei o terço. Não minta não, prometo se você for rezar. Todos os dias, só fale quem for rezar. Quem quiser ser católico, quem quiser ser carismático. Segundo, o nome do livro é A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior. Não existe santidade sem um relacionamento profundo com Nossa Senhora. Se você quer ser santo e quer ter um relacionamento com Nossa Senhora mais ou menos, então você não vai conseguir não. Eu vou rezar. Ou vou continuar rezando. Vou continuar rezando. A partir de hoje. A partir de hoje. Pelo menos um terço. Pelo menos um terço. Eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Sem rezar um terço. Sem rezar um terço. Sem me comprometer. Sem me comprometer. Com a minha espiritualidade.
Olha, eu quero confirmar, porque você veja que, né, arrependei-vos, crede no Evangelho, mas desde o começo da pregação me veio o Salmo 44. Aí o Vils fez essa oração, Eliane testemunhou, e eu quero ler, que você marca aí no seu Salmo 44. Olha só, no versículo 14 até 16. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro, em roupagens multicolores apresenta-se ao rei, e depois dela vos são apresentadas as virgens, suas companheiras, levadas entre alegrias e júbilos, ingressam no palácio real. Nossa Senhora tem livre acesso ao palácio real. Ela é a esposa do Espírito Santo, a amada do Pai, a mãe do Filho. E as virgens companheiras são as que rezam o terço. Somos nós, homens e mulheres, que rezamos o terço meditado, o rosário meditado. Salmo 44, anota aí. Nossa Senhora e eu. Põe assim. E põe o dia de hoje, início da oração do Santo Terço. Começa com um terço, depois 2, depois 3. Nós vamos rezar o rosário. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Amém? Foi bom ou não foi? Glória a Deus. E amanhã tem mais. E amanhã começa mais cedo. Então você está convidado, intimado, na verdade, pelo Senhor, a participar do nosso segundo dia de Alegrai-vos para os Servos. Começa às 2 da tarde. Amanhã nós vamos ter um momentinho para fazer o lanche. Só que o lanche, pessoal, não vai ser partilhado. Você traz o seu lanche de casa, aí nós